O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o evangelista São Mateus, capítulo 28, iniciando no versículo 16. Glória te seja dada, ó Senhor. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Quando eu era criança, um dos meus maiores desejos era conhecer uma praia lá do Ceará, do meu estado. Só que eu queria ir com o pessoal da escola, numa excursão, mas eu era muito criança. Durante uns 2 anos, os meus pais não permitiram. Até que quando eu estava com 10 anos, eu fui para Canoa Quebrada, uma das praias lindas do nosso litoral. Eu imagino que a maioria de nós, em algum momento da nossa existência, nós desejamos conhecer, digamos, um lugar especial. Ou quem sabe conhecer uma pessoa que é significativa para nós. Bem, o tempo passou, e quando eu estava no seminário, nos anos 80, nós tivemos na nossa humanidade uma situação muito difícil. Foi o período em que veio a onda do vírus do HIV, da AIDS, e muitas pessoas sofreram, porque tivemos muitas mortes, muito preconceito, muitas desinformações. E as igrejas, que poderiam ser lugares de acolhida, muitas vezes eram lugar também de discriminação. Mas naquele contexto, uma igreja nossa, na Califórnia, abriu as suas portas para acolher plenamente as pessoas com dignidade, e aquela igreja desenvolveu um ministério maravilhoso. E eu confesso que, como um jovem seminarista e depois um jovem pastor, eu comecei a ter o desejo de conhecer aquela igreja. E de conhecer o pastor daquela igreja, o deão daquela catedral, da Catedral da Graça, em São Francisco. O tempo passou, e em 2004 eu tive essa possibilidade. E eu cheguei muito cedo na igreja. Cheguei, observei uma catedral linda, com vitrais muito bonitos, e sentei, assim como vocês, próximo do púlpito, né? Bom crente, né? O sermão, o culto começou e veio o sermão. O sermão daquela manhã, que era um dia como o dia de hoje, domingo da Santíssima Trindade, o deão começou contando uma história que eu quero compartilhar com vocês. Ele falou que uma criança de uma cidade pequena saiu de férias com os pais e foram para uma grande cidade. Aquela criança nunca tinha entrado numa grande catedral. Seus pais também não eram muitos religiosos, não eram de frequentar igrejas com regularidades, mas iam no Natal, na Páscoa, na igreja da cidade, que era uma igreja pequena. E quando entraram naquela catedral, aquela criança ficou em êxtase, com todas aquelas imagens, a arquitetura,
muitos vitrais. E mais do que os pais, a criança desejava ficar e olhando as coisas, né? Então a mãe perguntou para aquela criança: você sabe quem são essas pessoas retratadas aqui nos vitrais? Ele falou: eu sei quem elas são, quem são essas pessoas, mas eu não sei o nome. Então a mãe perguntou: se você sabe quem é, mas não sabe o nome, quem são estas pessoas? E ele falou, observando aqui, elas são pessoas por onde a luz passa. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de estar nesta catedral em um dia de sol e ver a luz passando por estes vitrais. Assim, nas catedrais, a gente percebe e observa esta beleza da arte, da luz interagindo com o ambiente interno. E eu diria, meus irmãos e irmãs, que talvez esta seja uma das mais belas definições da vida cristã. Nós, que somos pessoas seguidoras de Jesus Cristo, somos pessoas por onde a luz de Deus passa. E talvez também seja também uma das melhores formas de compreendermos o mistério que celebramos hoje. Porque neste domingo da Santíssima Trindade, nós não estamos celebrando uma teoria, nós não estamos celebrando uma forma matemática, mas estamos celebrando o Deus vivo, o Deus que é amor, o Deus que é comunhão, o Deus que é, sobretudo, relação. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus que nos ama com amor materno. Durante séculos, teólogos escreveram livros tentando explicar a Trindade. Alguns utilizaram imagens do sol, da água, do fogo. Nos anos 80, um dos nossos teólogos, Leonardo Boff, escreveu um livro belíssimo sobre a Trindade. Mas eu lembro que numa das apresentações daquele livro, aquele homem, um dos maiores teólogos nossos do Brasil, dizia que tudo aquilo que ele escreveu, tudo o que foi escrito, era como o balbuciar de uma criança diante do mistério. Assim, queridos irmãos e irmãs, mais do que uma teoria, a celebração de hoje é um convite para nós refletir e vivenciar este mistério. Não se trata de explicar a Trindade, mas talvez nós podemos nos perguntar: o que é que muda na nossa vida enquanto pessoas cristãs? O que é que muda na igreja quando compreendemos que Deus é Trindade? E o Evangelho que foi proclamado pelo nosso irmão Guilherme responde justamente esta pergunta. Curiosamente, Mateus não termina o seu Evangelho explicando a Trindade, com uma teoria sobre o que é a Santíssima Trindade. Mateus termina com um convite à missão. O Evangelho nos diz que ide, vão por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebam, minhas irmãs e meus irmãos,
A Santíssima Trindade aparece no Evangelho no contexto do envio, no contexto da missão. A Trindade aparece no contexto da vida e não de uma teoria. Porque porque conhecer Deus não significa apenas saber algo sobre Deus, mas significa participar da própria vida de Deus. Por isso que quando nós nos aproximamos da mesa da Santa Comunhão para receber a Eucaristia, nós falamos que vamos receber a comunhão. Nós entramos neste processo de comunhão, num processo de relação. Comungamos da vida de Jesus, deste Deus que é relacionamento. Deus que é amor, mas é amor compartilhado desde toda a eternidade. Vocês ouviram, nós ouvimos a leitura que foi proclamada pelo nosso irmão Beto. É um poema da criação, mas é um poema que mostra que já desde o início da criação, o amor de Deus é compartilhado. Compartilhado com toda a criação, com toda a natureza. E se fomos criados à imagem desse Deus, então também somos chamados a viver em comunhão e a compartilhar esse amor de Deus que nós recebemos. Fomos criados para amar. Fomos criados para cuidar uns dos outros. Fomos caminhados para caminhar juntos, para viver em comunhão. Aqui nós encontramos, ao mesmo tempo, eu diria que um dos grandes dramas que causa sofrimento e conflito em nossos dias. Vivemos numa época muito, mas muito conectada, mas também profundamente solitária. E aqui está o conflito e a dor. Nós fomos criados para a comunhão, mas ao mesmo tempo, vivemos numa época muito solitária. Temos milhares de contatos. Quantos amigos temos nas redes sociais? Mas poucas conversas profundas. Temos muitas informações, mas nem sempre encontramos, de fato, sentido. Temos muitas opiniões, mas pouca escuta de verdade. Temos muitas conexões, mas às vezes pouca comunhão. E a festa da Trindade nos recorda que fomos criados para algo maior. Fomos criados para participar da vida de Deus. E quando nós nos desviamos, e fazer este movimento de nos desviar do projeto de Deus, nos adoece. Assim, quando a igreja fala que nós somos chamados à santidade, é um convite para que nós possamos retornar de forma saudável, porque são palavras que têm origens muito próximas. Quando retornamos para aquilo que é a vocação nossa, para a missão para a qual Deus nos criou, nós encontramos santidade e vida saudável. Assim, o Evangelho nos oferece aqui um detalhe extraordinário. Esta possibilidade de retornar.
ao Senhor. Mas também aqui tem algo que eu gostaria de compartilhar e destacar do Evangelho de hoje. Diz que quando os discípulos viram Jesus, o que é que eles fizeram? Não sei se vocês lembram desse detalhe no Evangelho de hoje. Eles fizeram algo parecido com o que nós estamos fazendo. Eles adoraram. Nós estamos aqui numa atitude de adoração. Mas, está escrito no Evangelho de hoje, alguns duvidaram. Talvez também entre nós alguns duvidam. E é bom que sejam assim. É bom que seja assim. Adoraram, mas tinham dúvidas. Tinham fé, mas também tinham perguntas. Tinham esperança, mas também tinham medo. Ter dúvidas faz parte da nossa caminhada. A gente não tem respostas para tudo. Essa é a verdade. Então, a dúvida também faz parte da nossa caminhada enquanto povo de Deus. E mesmo assim, Jesus os envia. Ele não espera que eles estejam com uma fé muito forte, uma fé perfeita, ou que eles tenham de memória o catecismo, ou as confissões de fé, ou saibam o credo completo. Não. Jesus os envia mesmo com dúvidas. Ele não espera que tenham todas as respostas. E eu diria que isso também é muito consolador para nós, porque muitas vezes nós imaginamos que Deus chama apenas pessoas extraordinárias. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, o primeiro chamado, digamos assim, de grande impacto, é o de Abraão. E ele tinha bastante idade. Numa época como a nossa, que tem muito etarismo, eu acho que é muito interessante este chamado de Abraão, porque mostra que Deus também chama todas as pessoas. E hoje também nós celebramos no calendário nosso um chamado também. Eu não sei se lembram vocês aí, quem tem um livro de oração comum, o que é que a igreja celebra no dia 31, de maio. Está lá no nosso calendário. Hoje também nós celebramos o chamado da bem-aventurada Virgem Maria, a visita. E ela também era uma jovem. Então Deus chama pessoas idosas, mas também chama pessoas jovens. E diz o texto, do Evangelho que Maria também teve dúvidas. Ela também fez perguntas. Não sei se vocês lembram dessa passagem do Evangelho. As dúvidas, elas nos acompanham. Talvez vão nos acompanhar pela vida toda. Mesmo assim, o Evangelho nos fala que estas pessoas, com dúvidas, foram chamadas e foram enviadas. E a missão continua até os nossos dias, até hoje. Cada pessoa batizada em nome da Santíssima Trindade, participa dessa vida trinitária, participa deste chamado e deste envio. Cada acólito desta comunidade, cada membro da junta paroquial, cada pessoa do coral, cada uma de nós, pessoas do laicato, pessoas clérigas, todas nós somos chamados e enviados em missão.
Um teólogo e clérigo anglicano, aquele que eu me referi lá no início da celebração do sermão na Catedral da Graça, ele faleceu agora em 2024, Alan Jones. Ele frequentemente nos recorda que a espiritualidade cristã não consiste apenas em falar sobre Deus, mas em aprender a reconhecer a presença de Deus na vida comum, na vida ordinária, no dia a dia. A reconhecer a presença de Deus e permitir que a nossa própria vida se torne um espaço onde essa presença possa ser percebida. Eu vejo esta imagem como uma imagem muito bonita da presença de Deus. Uma vida onde Deus pode ser percebido. Uma comunidade onde Deus pode ser percebido. Uma catedral onde a presença de Deus, a luz de Deus pode ser percebida. Uma diocese com comunidades, com clero, com povo, onde a presença de Deus pode ser percebida. E agora, concluindo, o Evangelho de hoje termina com uma das mais belas promessas das Escrituras. O Evangelho que ouvimos conclui com a seguinte promessa: e eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. As últimas palavras de Jesus não é uma ordem, não se trata de uma fórmula de matemática ou de uma teoria filosófica ou teológica, mas é uma promessa de presença. Desse modo, se é verdade que nós somos enviados em missão, é sobretudo verdade que não somos enviados sozinhos. Nós não servimos sozinhos. Quando o Klaus está lá no bazar, organizando, ele não está sozinho. Nós não evangelizamos sozinho. Nós não cantamos no coral sozinho. Nós não estamos nas reuniões da junta também sozinhos. Não sustentamos a igreja sozinhos. Cristo caminha conosco. Eis que eu estou com vocês todos os dias. Hoje nós celebramos a Santíssima Trindade. Celebramos o amor que é presença. Celebramos o Deus que é comunhão. E talvez uma pergunta que podemos levar para casa, para esta semana hoje, seja: por onde a luz de Deus deseja passar através da minha vida? Quem precisa encontrar acolhimento? Quem precisa ouvir uma palavra de esperança? Quem precisa experimentar a compaixão de Cristo? Onde Deus deseja tornar-se visível através de nós e através desta igreja? A minha oração nesta manhã é que esta comunidade, esta Catedral da Santíssima Trindade, continue sendo um lugar onde a presença de Deus possa ser percebida. Que nossas vidas continuem sendo lugares onde a presença de Deus possa ser percebida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,